Hoje é daquele tipo de vídeo que, olha, eu gosto muito de fazer. E confesso que esse ano eu não fiz ainda e talvez em 2025 eu tenha feito muito pouco, que são dicas de livros para que você possa ser intencional naquilo que você está lendo. Inclusive, deixa eu te dar uma dica. Logo que aprendi acerca da importância de ler um bom livro, eu me lembro que eu pegava dicas de pessoas que eu admirava naquilo que falavam, naquilo que trabalhavam e naquilo que faziam. Até hoje é assim. Às vezes eu tô escutando um podcast, a pessoa fala de um livro, é um assunto interessante, naquilo que a pessoa está falando é uma autoridade, eu logo pesquiso, tiro um print, deixo guardado, porque eu sei que eu ler algo que foi indicado por alguém que é uma referência, por alguém que está construindo, está andando em uma rua que eu quero andar, faz eu economizar tempo. Eu também quero te dar uma dica, que eu já li muito livro ruim e com isso me fez perder muito tempo. E é por isso que eu tô aqui hoje para indicar alguns livros para você. E talvez você tá chegando aqui pela primeira vez, saiba que os mais antigos já sabem disso. Eu só indico livro pancada. Livro bom, não é livro pra fazer carinho em você, não. É livro pra te confrontar. Então, se você gosta desse tipo de livro, fique até o final, porque eu não tenho dúvidas que vai ajudar na sua caminhada, ainda esse ano. Eu separei aqui 3 livros, especialmente eu quero falar de uma forma diferente, é muito especial. São livros, inclusive, que eu li em 2026, tá? Eu quero começar por este aqui, A Recompensa da Honra, John Bevere. Não me recordo se esse livro já passou por aqui no canal em alguma das dicas, mas esse livro eu li pela primeira vez e eu costumo anotar na contracapa dos livros quando eu leio, em 2020. E desde 2020, esse livro, eu falo pra todo mundo, tem que ler A Recompensa da Honra, tem que ler A Recompensa da Honra. Na igreja nós já fizemos até seminário baseado nesse livro, porque esse livro aqui é muito bom, A Recompensa da Honra. E desde 2020, eu dava uma folhada nele, dava uma mexida nele, mas eu não havia relido ele. E aí, em 2026, agora, semana passada, metade do mês passado, metade de fevereiro, eu reli ele e foi só uma validação daquilo que lá em 2020 eu já sabia, que eu havia aprendido através desse livro, A Recompensa da Honra, John Bevere. Talvez você encontre aí nas plataformas digitais com uma capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Quero indicar agora o segundo livro, e esse aqui é diferente de tudo que eu já indiquei. Eu sempre pego um livro escrito por um autor específico, enfim, mas dessa vez eu resolvi indicar um livro bíblico para você, um livro que compõe a Bíblia, que é o livro de Josué. Sabe, o livro de Josué é um livro que... A história de Josué é uma história que me intriga muito e confesso que ela me inspira muito. Me intriga no quesito de me fazer olhar para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, olhar para a vida de Josué e alguém totalmente improvável, Deus levantando. E, olha, eu li em 2025 a história de Josué umas 3 vezes o livro de Josué. Em 2026, um dos primeiros livros que eu li na Bíblia foi Josué. E eu quero indicar para que você leia Josué. Leia com calma, sabe? Ore, peça para que o Senhor fale através das escrituras contigo, porque é muito importante sermos intencionais na leitura da Bíblia, porque do contrário, você fica lendo livro, e não lê a palavra, você não lê a Bíblia. Então, algo que inclusive em 2025 eu fiz muito mesmo. Eu li muito a Bíblia. Foi um dos anos que eu mais li a Bíblia mesmo. Eu li muito a Bíblia. Então, encorajo você a ler o livro de Josué. Tomar um cafezinho que nem é de ferro. Terceiro livro que eu quero indicar pra você. Primeiro livro que eu li em 2026. Já havia ouvido falar muito bem desse livro. Era um livro que eu tava ali olhando ele. E esse ano, em 2026, comecei por ele. Metanoia, do Bispo J.B. Carvalho. Confesso que o início do livro, o primeiro capítulo, ele é um pouco desafiador. A linguagem um pouquinho mais complexa, não é tão simples a linguagem, mas não é algo difícil. É algumas histórias, vou até corrigir minha fala, não é que a linguagem é difícil, é que aborda alguns temas assim que não são muito atrativos num primeiro momento. Mas logo no segundo capítulo, o segundo e o terceiro capítulo é sensacional. Gente, vale a pena a leitura. Inclusive eu indiquei para um grupo, vários líderes aqui que eu cuido, esse livro, e da mesma forma já foi validado por eles. Eu até separei aqui um
uma parte do livro para ler para você. Lombardi acreditava em trabalho duro. Ele dizia que a diferença entre o vencedor e o perdedor não é a força nem o conhecimento, mas sim a vontade de vencer. Sua frase mais famosa foi: vencer não é tudo, mas querer vencer é. Porém, apesar de exigir o máximo de seus atletas, ele tinha um método diferente para tirar o melhor deles, que foi chamado replay seletivo. Quando os Packers perdiam uma partida, Lombardi ia até o vestiário e mostrava aos seus atletas no que eles eram bons e o que faziam de melhor. Depois, ele os treinava para serem ainda melhores naquilo que havia acertado. Ele lhes mostrava a sua força. Sua ênfase não era sobre seus erros, mas seus acertos. A máxima era a seguinte: você não pode vencer se ficar olhando para aquilo que não é bom de verdade. Quando trazemos à memória experiências passadas bem-sucedidas, ativamos os mesmos sentimentos de confiança que tivemos ao viver essas memórias. Mas caso trazemos à memória os eventos fracassados da vida, permitimos que inimigos vencidos do nosso passado nos assumam. Tá aqui uma dica de leitura para você que em 2026 quer pensar diferente. Metanoia, a chave está em sua mente. Que JB Carvalho. E vamos para o último livro, que inclusive esse livro aqui, ó, foi o último que eu li. O último que eu li antes de gravar esse vídeo aqui foi esse. Esse livro, eu comprei ele, gente, foi 2020, por aí, 2021, eu comprei esse livro. E tava guardado. E uma vez eu comecei a ler ele, li o primeiro capítulo, deixei de lado e foi. Sabe um negócio que eu gosto de fazer? Sempre que eu entendo em Deus alguns momentos que eu tô vivendo, eu busco ser intencional na minha leitura, busco ser muito estratégico. Então, veja, eu li muito Josué ano passado, o primeiro ano de implantação da igreja, da Get Church Curitiba aqui. Nós estamos passando em uma fase enquanto igreja muito gostosa. De fato, estamos vivendo um avivamento pessoal, um avivamento enquanto igreja. Estamos vivendo algo incrível aqui na cidade, em Curitiba. Deus tem feito grandes coisas. Esse livro tava guardado lá e eu falei, não, é o momento de eu ler, porque eu quero ser incendiado pelas palavras das histórias que esse livro aqui narra. E o livro que eu quero indicar para você é Generais do Avivamento e da Pregação. Gente, que livro poderoso. Uma das frases que me marcou na leitura desse livro foi uma frase, se não me falha a memória, de Spurgeon, que dizia o seguinte: quando brasas estão juntas, a fogueira pega fogo. Quando brasas estão juntas, a fogueira pega fogo. Talvez você não saiba, mas se você separar as brasas, elas apagam. Mas quando aquela brasa que parece que tá apagando, ela se junta com uma outra brasa que também parece que tá apagando, e com outra brasa que também parece que tá apagando, e quando mais e mais, de repente, aquilo que pareciam ser brasas se apagando, elas se solidificam, elas se fortalecem, o calor de uma passa para outra, o calor de uma passa para outra, e assim o fogo passa a acontecer novamente. Sabe, esse livro ele tem me inspirado nessa estação, e eu encorajo você a ler Generais do Avivamento e da Pregação. É uma coletânea, tem vários, inclusive Generais da Oração, Mulheres Generais de Deus, um livro para te inspirar. Todos os livros que eu falei aqui são livros para te inspirar você a sair da onde você está, ir rumo ao lugar que Deus planejou para que você esteja, sabe? E aí, você já leu um desses livros? Comenta aqui nos comentários. Se você quer mais conteúdos desse tipo, também deixa aqui nos comentários o que você achou de um vídeo como esse, dicas de livros. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e já ativa a notificação para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Deus te abençoe.